Boa noite. Eu vim aqui neste vídeo falar sobre aquele que foi uma das razões pelas quais eu comecei a querer compor aquilo que eu apresentei na sequência de vídeos Canções da Adolescência. E é o roqueiro baiano Raul Seixas. Por que eu preciso falar dele aqui? O vídeo se intitula Como Escutar Raul Seixas. Vamos começar a falar de uma coisa básica. Quando eu conheci a obra desse compositor, desse cantor, estava na transição da infância para a adolescência, e isso me veio por meio de uma fita cassete que o meu pai comprou lá no centro de Belém. Eu costumava comprar fitas cassete, que antes de comercializarem os CDs e até mesmo os CDs piratas, era fita cassete que meu pai comprava. Escutei por muito tempo, e ele acabou me levando à ideia de querer também expressar as ideias que eu tinha. Percebi que o Raul Seixas compunha canções que não eram sentimentalistas, que não estavam dentro do lugar comum dos assuntos das músicas antigas que eu escutava com meu pai antes. Existia algo a mais. Como foi que começou esse algo a mais? Entre, acho que 98 e ano 2000, eu comecei a perceber melhor as letras dele, que são, em geral, intrincadas, e achar graça, comecei a achar interessante, engraçado. Em 2001, no Natal de 2001, a minha avó Nelly me deu um CD pirata chamado Os Grandes Sucessos de Raul Seixas, que me trouxe uma coletânea diferente e comecei a ouvir. O que me deixou meio encucado na época foi que, quando eu mencionava Raul Seixas, no meio dos colegas que escutavam outro tipo de música, não sei, Roupa Nova ou outra coisa assim, eles diziam que não gostavam de Raul porque não entendiam o que ele cantava. Aí começou o pontapé inicial. Porque eu pensava, como assim vocês não entendem o que ele canta? Aí eu comecei a pensar que eu mesmo, às vezes, não entendia o que ele cantava, mas gostava muito do que ele dizia e do modo como ele cantava. Ainda que não houvesse aquela afinação 100%, havia uma vida ali dentro que parece que coadunava com a minha. Então, em 2002, meu pai me comprou uma outra coletânea da Bis, tem um CD duplo, com canções de álbuns que não são tão famosos. Um álbum de 87, 88, outro, o primeiro do Raul, Raulzito e os Panteras. Naquela época, em 2002, nós não tínhamos em casa ainda internet, nem a discada nós tínhamos. Então, o meu processo de conhecer a obra do Raul ainda se estende até hoje, porque são mais de 20 anos, e só depois do advento da internet com Wi-Fi é que todas as coisas foram facilitadas. Mesmo que agora, depois de adulto, eu já não tenha tantas dúvidas sobre o que ele fazia. Mas ainda há muitas descobertas. O que acontece? Foi passando o tempo. Quando eu estava praticando karatê, entre o ano 2000 e 2003, um colega meu, chamado Thiago, me emprestou um CD deste mesmo tipo. Não é este, esse aqui eu comprei no sebo. Uma coletânea que tinha canções tais como A Maçã, Tu és o MDC da minha vida e Não Pare na Pista, que eu nunca tinha escutado e que tinha uma vivacidade diferente. E isso me fez continuar a busca por canções. No tempo em que ainda havia a loja de CDs Toque Disco, lá no centro de Belém, perto da Yamada, mais ou menos, eu comecei a juntar moedinhas para comprar CDs lá do Raul, como o Raul Seixas de 83, o Metrô Linha 743 de 84. Eu comecei a comprar, era R$10 que valia. Ali, meu pai mesmo comprou depois o Abre-te Sésamo, há 10 mil anos atrás. Eu comecei a perceber que as músicas que não eram famosas, às vezes eram muito diferentes das que vulgarmente eram tocadas. Eu comecei a perceber que aquilo que se tinha de Raul Seixas entre as pessoas, no geral, era o que tocavam nos bares, as coletâneas mais comuns, dos sucessos mais óbvios, e aquilo que a Globo transmite. Em 2004, eu me encontrei com este livro aqui. Vou até pedir perdão para a Marília, que me emprestou. Em 2004, a Marília me emprestou. A Marília era prima do meu amigo Newton. É prima.
me emprestou este livro aqui. Quando eu li, a minha mente deu uma imensa explosão, porque ele explica aspectos ideológicos que decifram parte de algumas canções do Raul Seixas, parte das mais famosas. Então eu comecei a perceber que havia algo de meio religioso em algumas coisas estranhas que ele dizia. Então, vamos deixar nesse ponto claro que eu não estava tendo consciência de que estava lidando com um tipo de arte conceitual dentro do mundo da composição musical. Porque a arte conceitual é um tipo de vanguarda artística que floresceu entre os anos 60 e 70. Então, o que seria arte conceitual? Quando a forma não necessariamente explicita algo belo esteticamente, mas remete a algo exterior a ela mesma, a um conceito, a uma ideia. A ideia seria, a ideia linkada, vamos dizer assim, seria mais importante do que a expressão física do objeto artístico. Então, as canções dele, que me pareciam demasiadamente amarradas por uma série de palavras estranhas, de uma sintaxe muito saltitante, cada verso dizia uma coisa, outro verso dizia outra, tudo isso fazia parte de um plano ideologizante, não no sentido bolsonariano, bolsonarista, mas no sentido de transmitir uma ideia que era próxima de uma filosofia semi-pasteurizada para o povo. Então, a partir daí se abriu minha mente, em 2004, com esse livro. Este livro eu devolvi a Marília, só que em 2007 ou 2010, mais ou menos, eu reencontrei essa prima do meu amigo e pedi de novo o livro emprestado. Só que os vai-vens da vida não me permitiram devolver, mas ainda está comigo. A Marília, se estiver vendo, ainda está aqui o livro. Em 2006, a minha avó, Nelly, depois de uma tentativa frustrada de me fazer gostar de comprar roupas, perguntou se eu queria comprar um livro. E eu quis comprar este aqui, que é o Baú do Raul Revirado, que é uma coleção de páginas do Diário de Raul Seixas e de um único livro que ele escreveu na vida. Tá? Então aqui fala dos álbuns que ele lançou. Esse aqui foi o melhor dele, o Novo Eon. Os álbuns, os comentários, rabiscos, rascunhos de canções, manuscritos originais. Então este livro aqui foi o mais importante que eu li em 2006, em que aprofundou o meu conhecimento do que ele fez, do que ele fazia. E me deixou com o sentimento confortável de que se as pessoas não entendiam não entendem o que ele canta, é porque não é que faltava a ele coerência. O que faltava era o percurso coesivo de conhecer todas as referências a que ele apontava, as quais ele apontava em cada canção. E o último livro que eu comprei deles foi ano passado, foi no início deste ano, é o Raul Seixas Por Trás das Canções. Este aqui já não é tão substancioso como os outros. Não sei se por não ter tanto conteúdo interessante a mim, ou pelo fato de eu já ter lido muita coisa sobre, pensado demais. Tá. Então, o que é que havia na obra dele que me fez escutá-lo tanto? Antes de mais nada, eu queria lembrar de uma fala que me ficou na cabeça desde 2010. Eu estava fazendo uma viagem a João Pessoa para o Encontro Nacional de Letras. Eu sentei lado a lado com uma moça que era da Bahia, para uma viagem que nós fizemos paralela à estadia em João Pessoa. Eu perguntei a essa baiana se ela já tinha escutado Raul Seixas, se ela escutava Raul Seixas. Ela olhou para mim e disse que quando ela era criança, ela escutava. E foi tão impactante ela dizer isso, quase de uma maneira subliminar, bem direta, entre subliminar e direta, de que eu era um infantil por escutar Raul Seixas, que me deu um golpe de sentir que eu tive sorte de ter sido uma das poucas pessoas a conhecer de fato o que ele fez. Não vou negar que, ao longo da sua carreira, que abrangeu, em verdade, 2 décadas, ou uma delas só, se for enxugar bem as coisas, ele fez coisas boas e ruins. O mal dele foi não ter se divulgado direito em vida, foi ter se destruído no abuso do álcool,
do éter, da cocaína, e não ter querido se limpar disso. Mas a obra, de fato, importante que ele fez, o amálgama entre música e filosofia, a subliteratura, que podem dizer que ele fez, recheada de filosofia, foi algo importante para mim, porque eu percebi as referências. Por exemplo, a canção Mosca na Sopa. Ele fala, eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Se você pegar o conjunto dos discos que ele compôs entre 1973 e 1989, mais de 10 anos de discos, você fazendo uma análise hermenêutica da recursividade que ele fazia de repetir a mesma ideia de um texto de uma música a outra, vai notar que ele sim foi leitor de filósofos nihilistas do século XIX. Então, Mosca na Sopa, se for buscar bem, dentro do livro As Dores do Mundo, de Schopenhauer, você vai ver que havia uma menção a essa metáfora da mosca. Então, de lá, ele possivelmente pensou a metáfora e incluiu na canção, que passou muito bem pela censura em 73. Quando você pega, por exemplo, o disco Novo Aeon, de 75, que é um dos discos que eu mais gosto de escutar, que é um dos mais vivos, a ideia de, por exemplo, a ideia do que é o mal, de verdade, o que é o mal para a existência humana, é possível perceber que ele adotou a ideia do livro Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche, no qual o filósofo alemão, acho que é alemão, salvo engano, ele é alemão, não é austríaco, alemão, né? Fala que o mal, se fosse uma coisa de fato primitiva do ser humano, que devesse ter sido superada, já teria acabado há muito tempo. Mas o mal existe há milênios. Há registros de maldade, creio que desde, sei lá, dos egípcios, existe maldade no ser humano. Todas as gerações têm alguém ruim. Não é uma coisa que suma de geração a geração. Então, a ideia do mal é bem clara nesse viés do Nietzsche. A ideia de egoísmo que ele expressa na canção Eu Sou Egoísta e depois na canção Carpinteiro do Universo, de 89, é muito aparentada da ideia de ética, segundo Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco. Ele fala que o homem é altamente ético, que cultiva muito a si mesmo, é capaz de beneficiar os outros, o que se parece muito com a ideia do Raul Seixas de quando ele diz que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. E assim vai. Já encontrei a menção a Fernando Pessoa na canção Cavalos Calados, em que ele fala: acordo semilúcido entre a morte e a morte. Isso de entre a morte e a morte é um excerto do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Então, vão se encontrar referências aos ensaios de Montaigne, aos pensamentos de Pascal. No próprio espólio do baú do Raul, foi encontrado um livro Leviatã, de Thomas Hobbes. Então, ainda que ele tenha mentido durante a vida, dizendo que foi formado em filosofia, ele não foi. Ele foi um formador, para mim, de um pensamento filosófico, um pensamento questionador, que me fez confortável em relação às minhas inquietações, que se iniciaram ao final da adolescência, em relação aos comportamentos específicos de cada ser humano e do social. Então, as canções do Raul Seixas, quando me pareceram muito interessantes, quando ele várias vezes escreveu no diário que ele não era cantor nem compositor, ele era um ator que enganava muito bem o público com a sua atuação. Ou ele dizia que eu não sou cantor nem compositor, só sou um magrelo abusado. Eu quis compor como ele. Foi isso que me levou a querer escrever canções, para expressar o que eu pensava, o que eu sentia. Depois de muito tempo,
compondo, eu acho que a minha cabeça começou a criar um caminho mais lógico. Eu comecei a perceber que a minha forma de pensar a existência era muito parecida com a de alguns pensadores que depois eu fui ler, por exemplo, o Charles Sanders Peirce, que é o inventor da semiótica mais padronizada, mais universal. Eu penso muito parecido com ele. O filósofo Cícero escreveu coisas que acho que se eu tivesse sido uma pessoa um pouco mais privilegiada, com educação mais forte, teria escrito. Sêneca. Vários outros escritores que eu tenho aqui têm uma ligação com a linguagem dele. Milo Fernandes tem excertos, frases de efeito muito semelhantes àquilo que o Raul propunha a si mesmo nos seus diários. Não chega, às vezes, não, a ser canção. Fernando Pessoa, que eu já citei. Algumas ideias, uns volteios de Dostoiévski também se pode encontrar. Raul Seixas citou ter lido as Metamorfoses de Ovídio em um dos textos dele, os textos próprios. Citou Kant. Então, eu acho que como é que nós devemos entender, como devemos escutar Raul? Não devemos escutar Raul pela qualidade musical em si, porque ele aprendeu na marra, ele aprendeu no gosto, na raiva, na fúria do rock dos anos 50 para 60, que depois ele transmutou num rock de questionamento social, a partir da Sociedade da Grande Ordem Cavernista, que foi um disco de 71 que ele gravou. Então, a música em si, a parte melódica, é um critério covarde de querer se classificar a obra do Raul Seixas. Querer olhar, arrancar a melodia e ler a letra, as letras que ele fazia, só pelo viés literário, tentando buscar uma estética declamável, como acontece com a maior parte das canções de Chico Buarque, também é covardia, porque o Raul Seixas não se propunha a fazer literatura, não se propunha em si a compor uma sinfonia, ele se propunha a expressar a si mesmo. O grande alvo dele era cultivar e mostrar bem a ele mesmo, para que, olhando a fundo o que ele era, nós pudéssemos enxergar outras partes do universo. Então, o que acontece? Se você quer escutar Raul, tem que escutar Raul Seixas pelo viés da arte conceitual. Perceber que onde você não compreende o que ele disse, não é incoerência, não é que ele estava alcoolizado, entorpecido, alucinando com LSD. Não. Ele estava num nível de consciência diferente, em que se pode perceber. Até o plágio dele era um plágio consciente. Quase sempre o plágio que ele operava nas canções era para compor canções que corriam o risco de ser vetadas pela censura. Então, em vez de perder toda uma canção para a censura, ele jogava, talvez, um esqueleto de uma canção roubada de um norte-americano desconhecido, ou de uma música desconhecida de um norte-americano famoso, recheava com uma letra dele, e se vetassem, dane-se, ele não voltava a mexer nela, porque nem dele era. Então, o Raul Seixas também não era um cantor. Se for olhar a qualidade vocal dele, também é uma forma cretina de buscar. Ele não era um bom músico no sentido de arte esteticamente bem feita para ninguém pensar para além do próprio molde artístico. Ele era um artista intersemiótico voltado para uma conscientização, para uma quebra de padrões de pensamento. Então, de fato, quem não entende Raul e continua não entendendo é porque não quer entender e vai continuar assim, porque se buscasse, compreenderia. Quando eu comecei a escutar, depois de muitos anos, Caetano Veloso, a partir de 2010 comecei a escutar Caetano Veloso, não foi nem por causa do próprio Caetano, foi porque eu senti na obra desse outro baiano, Caetano Veloso, uma extensão daquilo que eu esperava encontrar na obra de Raul, porque Caetano também opera algo de conceitual.
na sua obra. Talvez mais conscientemente, com mais aparato que o Raul Seixas. Mas o Raul, até hoje, quando eu paro para relaxar os pensamentos e boto, sobretudo este CD aqui que eu encontrei há poucos meses no sebo, quando eu boto este CD que me linka com a minha adolescência, parece que é uma limpeza, um conforto enorme na minha alma. Porque eu entendo tudo ali que acontece no pensamento dele. Cada viés literário que ele pinça, cada viés religioso, cada jogo de palavras, os trocadilhos que ele criava. Fico pensando nos versos que ficaram obscuros porque a censura o obrigou a torcer ao máximo a palavra a ser posta. E assim vai. Um exercício de reflexão poderoso. Ouvir Raul é um ato de pensar um todo. É pegar a obra dele e imaginar como se fosse aquelas páginas em que você vê uma palavra sublinhada e marcada de azul, tem que clicar nela para poder abrir o que é que ela significa. É assim que se abre na minha cabeça o pensamento em rede. Foi assim que, a partir dele, eu fui chegando à literatura de William Blake, do Matrimônio do Céu e do Inferno, que eu fui chegando ao Judas Obscuro, de Thomas Hardy, que eu fui chegando a outras obras. A outras obras que, infelizmente, a maior parte das pessoas, eu vou dizer até dos brasileiros, porque olhando na internet, muitos europeus discutem essas obras, mas os brasileiros parece que têm uma mente fechada para isso. E as próprias obras que servem de referência para alguns textos do Raul não são bem lidas, não são lidas. Por exemplo, existem excertos do Fausto do Goethe, uma obra que me impressionou muito aos 18 anos, que não adianta nem comentar, porque as pessoas não leem Fausto do Goethe. Porque é uma peça de teatro, as pessoas, a maioria gosta de ler romances, a maioria dos leitores novos não gosta de ler teatro, sobretudo um teatro metaforizado, como é o do Fausto. Mesmo o Fausto do Marlowe também. Não sei mais o que dizer neste momento sobre o Raul. Até porque isso encheria demais o nosso tempo. O que eu vim propor neste vídeo é uma cutucada na percepção geral. Porque enquanto o pessoal está atualmente usando os aplicativos de Spotify ou vendo clipes no YouTube, um mundo em que não há mais um interesse geral em CDs, porque virou uma coisa obsoleta, é necessário tocar no nome de Raul. Mesmo que ele tenha destruído a própria carreira nos anos 80, o que ele fez de bom nos anos 70 ainda merece ser escutado com atenção, para além da desafinação, para além da musicalidade não tão perfeita, para além dos acordes que não eram complexos o suficiente para parecerem dignos de um olhar elitista, ainda que a música que ele fizesse, que ele tenha feito, não pareça madura. O que falta é que a geração atual conheça esse modo diferente de escutar canções. Até, exemplo, fui perguntar à minha filha mais velha se ela escutava músicas que a faziam refletir sobre a realidade. Ela disse que escutava Miley Cyrus, que escutava outros cantores americanos, porque eu, sinceramente, acho que a maioria delas é muito parecida. E quando a minha filha me falou dos temas dessas músicas de protesto atuais, eu achei que os protestos agora são muito estranhos. Não é o mesmo. São coisas que não levam a uma reflexão filosófica, a um conhecimento de si. Acho que as músicas atualmente que são fortes, que falam de empoderamento, de protesto, falam de um empoderamento muito localizado nas minorias ou nos pequenos preconceitos sociais que ainda incomodam as camadas da sociedade, mas não atingem uma coisa que vai fazer a pessoa partir de um CD
e querer ir para um livro, saber que aquele livro vai elucidar o obscurantismo aparente de uma obra musical. Às vezes, por exemplo, sinto algo parecido quando escuto a obra solo de Arnaldo Antunes, que é mais dedicado à literatura, quando eu percebo algo de estranho que me incita a buscar, e hoje o mundo tem Wi-Fi, eu vou lá na internet, pesquiso, sinto uma refrescância espiritual muito grande enquanto entendo. Acho que atualmente não leio tanto quanto li antes, porque existem muitas barreiras. O gosto musical é tão diversificado, as pessoas estão tão encaixotadas nos seus guetos musicais, que é difícil discutir aprofundadamente uma coisa. Porque se a música não parece legal de cara, ninguém quer nem escutar. Muitas vezes eu levei para a sala de aula canções para trabalhar a língua portuguesa, e nem tanto nas recentes, mas no início do meu trabalho, era muita rejeição. As pessoas, ixi, música velha, ixi, música dor de cotovelo. As pessoas têm uma rejeição logo de cara a esse tipo de canção. A uma metáfora que não está dentro do senso comum. Por exemplo, tive uma turma que era apaixonada por Legião Urbana. Falava muito do Renato Russo, que ele era inteligente, que ele era um filósofo. Já escutei muita coisa do Legião Urbana, não escutei a obra inteira, mas escutei muita coisa entre os anos 80 e 90 desse grupo. E, sinceramente, não sei se porque Legião Urbana chegou na minha vida depois de Raul Seixas, mas eu não senti tanto impacto. Eu senti a voz forte, poderosa do Renato Russo, para uma voz de geração jovem, recém-saída da ditadura, era uma voz poderosa, mas filosoficamente são frases que, se for pensar frases do Legião Urbana, não é uma coisa que vai mudar a minha existência, como aconteceu com a obra de Raul Santos Seixas. Então vamos fazer o seguinte, depois dessa pincelada geral que eu fiz, explicando como é que se deve escutar Raul Seixas como arte conceitual e não como música de alta qualidade, não como poesia de alta qualidade, porque isso aí é bobagem, você não vai encontrar, igual o mictório do Marcel Duchamp, ou a bicicleta enfiada no banco desse artista conceitual, não dá. Se você não for caçador de ideias, não vai encontrar nada dentro de Raul Seixas.